Até aqui nós já falamos bastante sobre criatividade. Chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre outra habilidade super importante, que é a habilidade de resolver problemas. Essa aula se chama Apaixonados por Problemas. A gente faz parte desse clube. Espero que depois dessa aula você também faça parte. E para ilustrar um pouco o início dessa aula, eu queria contar uma história para vocês, uma história de um aluno e de um professor de física. Ouçam e tentem entender um pouquinho sobre essa lógica de como a gente pode ter formas diferentes de entender, interpretar e resolver o problema. A pergunta então que o professor fez pro aluno era: explique como você pode usar um barômetro para medir a altura de um edifício alto. Com essa pergunta, o professor esperava uma resposta do tipo: através da pressão do ar no alto de um arranha-céu, a pressão é menor do que no térreo. A diferença na pressão do ar permite calcular a altura do edifício. Só que o aluno deu uma outra resposta. Leve o barômetro ao topo do edifício, amarre uma corda bem comprida, desça o barômetro até a rua, puxe de volta e meça o comprimento da corda. Foi então que o professor não ficou satisfeito, porque o aluno não tinha dado a resposta que ele queria e repetiu o teste agora, mudando um pouco a pergunta. Usando conhecimentos de física, explique como você pode usar um barômetro para medir a altura do edifício alto. E o aluno foi dando várias outras respostas, todas estavam corretas, mas nenhuma era aquela que o professor queria. Então ele falou: leve o barômetro até o topo do edifício e deixe ele cair, monitorando a queda com o cronômetro, depois use uma fórmula e aí é só calcular a altura do edifício. Ou então, uma outra resposta ainda: leve o barômetro para o ar livre, num dia ensolarado, meça a altura do barômetro, o comprimento da sua sombra e o comprimento da sombra do edifício. Com uma regra de 3, se chega à solução. E ainda teve uma outra resposta, que era que o Fábio daria, já que ele não entende nada de física. Leve o barômetro pro porão e bata na porta do zelador. Quando ele atender, diga-lhe o seguinte: caro senhor zelador, tenho na minha mão um barômetro de excelente qualidade. Se o senhor me disser a altura desse edifício, eu lhe darei o barômetro. Essa interessante história faz a gente perceber alguns detalhes. Primeiro, a lição que o professor aprendeu. Se ele elaborar mal a pergunta, a resposta que ele espera não vai vir. E o aluno aprendeu que entender a essência do problema é a base da criatividade. E a gente vai conversar bastante hoje sobre a importância de entender a essência de um problema. Ao invés de fugir daquele problema que se apresenta para nós, a gente precisa sim se esforçar para passar a maior quantidade de tempo que a gente conseguir junto desse problema. Mergulhar nele, compreender todos os detalhes que giram em torno dessa situação, realmente se apaixonar pelo problema, para que a gente possa dissecá-lo, entender o que está gerando esse problema, quais são os assuntos relacionados. Eventualmente a gente está olhando para uma situação e a gente só enxerga ela pela superfície. Eu olho apenas uma consequência visível e esqueço de mergulhar a fundo para entender qual é a causa raiz desse problema. Agora que você já sabe como é importante conhecer um problema a fundo, realmente mergulhar até a essência desse problema, não se esqueça que você vai se tornar uma parte do clube dos apaixonados por problemas. Você automaticamente vai mudar o seu mindset, a sua configuração mental, e vai passar a entender todo o problema como uma oportunidade. Essa é a grande virada de chave que você precisa fazer para que você possa se diferenciar com as suas habilidades comportamentais. Não adianta nada você ter a habilidade de resolver problemas se você não tiver com essa atitude bastante aflorada. E gente que resolve problema atrai problema. Isso é um bom sinal para a sua carreira e para o seu desenvolvimento, desde que você consiga perceber que por trás de cada problema existe uma oportunidade disfarçada. Eu gosto inclusive de dizer que um problema é uma oportunidade, só que soletrada de um outro jeito, com algumas outras letras. Hoje em dia existem profissionais que estão se especializando na arte de resolver problemas. Não sei se você já teve contato com concierges ou assistentes pessoais que lidam com nossos problemas. Eles fazem dinheiro, fazem a própria carreira, resolvendo problemas que ninguém mais quer resolver. Então, da próxima vez que um problema se apresentar para você, chama ele para jantar, passa um tempinho junto com ele. Você precisa entender a essência desse problema, estudá-lo a fundo e fazer o que a gente chama de dissecar a anatomia desse problema.
Eu vou dividir com vocês 3 possibilidades de tipos de problemas que existem, para que isso facilite o momento de você analisar o seu problema e perceber, puxa, será que é um problema dessa ou daquela natureza? Entender a anatomia de um problema é o primeiro passo para que você possa escolher a ferramenta ou o processo mais assertivo na hora de resolvê-lo. E quando a gente fala da anatomia de um problema, existem 3 cenários possíveis. Quando eu falo de um problema sistemático, é aquele problema que está contido num contexto onde as regras são conhecidas, controladas ou minimamente previsíveis. Aqui a gente está falando de problemas de ordem matemática, de ordem sistemática, certo? Além dos problemas de ordem sistemática, existem problemas de força bruta, problemas que a gente resolve na base da mecânica, às vezes até na base da pancada, né, com um pouquinho de força. O terceiro tipo de problema é esse problema que está plugado direto no coração do nosso bonequinho. São os problemas de insight. Para os problemas de insight é que a criatividade brilha como ferramenta. O que significa um problema de insight? Lembra quando a gente falou que o cérebro humano consegue combinar ideias A e B até gerar uma solução C? Funciona exatamente dessa forma com os problemas de insight. Esses são os problemas espinhosos, complexos e cabeludos, para os quais não existe um sistema, uma fórmula pronta ou uma solução anterior que resolva o problema atual. E aí que você tem que ter um arsenal completo de ferramentas de geração de ideias e mais do que geração de ideias, como que eu tiro essa ideia da cabeça, passo ela para o papel e coloco ela na rua, na forma de um protótipo. Essas ferramentas de ideação vão trazer para você um protótipo, que você vai testar e vai entender se ele ajuda ou não ajuda a resolver o seu problema. Uma coisa para você ter em mente a respeito dos problemas é que na grande maioria dos casos os problemas são multidisciplinares. O que significa isso? Não existe somente uma área do conhecimento ou somente um profissional que vai dar conta de resolver esse problema complexo. Pare para pensar nas equipes da área de saúde ou do mundo corporativo. Cada vez mais essas equipes são compostas por uma grande variedade de profissionais que vão unindo seus saberes, juntando seus slashes, para tentar resolver um problema que tem muitas facetas. O teólogo Leonardo Boff trouxe para a gente uma frase muito interessante, em que ele diz que cada ponto de vista, na verdade, é a vista de um ponto. Vou repetir para você perceber bem. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Se você está lidando com um problema, imagina que ele é um ponto. As pessoas estarão olhando para este mesmo ponto de diferentes locais de referência. Cada um olha de um lugar, com a sua bagagem, com o seu conhecimento. Por isso a importância da gente ter equipes multidisciplinares, isso num contexto acadêmico, profissional. E na sua vida pessoal, aí vem a importância de você ter uma multidão de conselheiros, uma multidão de consultores que possa te ajudar. Cada qual com a sua bagagem, cada qual com um diferente repertório e estilo de vida. Nós vamos agora fazer uma prática de resolução de problemas. Vamos supor que você está num contexto de já ter uma equipe multidisciplinar trabalhando ao seu lado. Então, se você quiser fazer essa prática, é importante que você convoque mais umas 4 ou 5 pessoas para estarem com você. É bacana que a gente tenha profissionais de diferentes áreas ou pessoas de variadas culturas, idades, gostos, porque a gente vai fazer uma prática de resolução de problema rápida. Nós vamos passar por praticamente todas as etapas de um processo criativo, culminando com um protótipo. Essa prática se chama Light Decision Jam e vai passar por algumas etapas. Eu vou falar brevemente sobre elas e na sequência, junto com o Fábio, a gente vai fazer junto com você, para que você possa sentir na pele como é que é essa atividade. Light Decision Jam, então, é uma prática de resolução de problemas. Nós começamos pensando sobre o problema, mergulhando nele a fundo, compreendendo a sua essência. A gente faz isso de um jeito um pouquinho diferente, usando uma técnica chamada brainstorm invertido. O brainstorm nada mais é do que uma tempestade de ideias. Você pode já ter ouvido falar dessa técnica em ferramentas de criatividade, em momentos de geração de ideias. Aqui no Light Decision Jam, a gente vai fazer um brainstorm invertido. Significa o quê? Ao invés de eu usar essa prática para gerar novas ideias, eu vou pensar sobre todos os problemas que estão orbitando ao redor do meu problema original. Imagina que o problema que você trouxe para esse exercício é uma situação, um desafio. E você vai pensar em tudo mais que pode dar errado quando você for tentar resolver essa situação. Esse é o brainstorm invertido, a gente faz ele usando post-its e você vai ver que é um momento bem dinâmico, um momento de colocar os problemas e os sentimentos no papel.
Passando por essa etapa, nós vamos fazer um primeiro momento de votação. E você vai entender que o Light Decision Jam é uma ferramenta ágil e por isso a votação é muito importante, para que a gente priorize, faça escolhas, escolha caminhos para avançar e principalmente saiba o que tem que ser deixado para trás. Não ache que com o Light Decision Jam você vai resolver todos os problemas do mundo em uma hora. Não é esse o foco. O foco é que a gente entenda qual é a causa principal do nosso problema e consiga atacá-la de uma forma bem eficiente. Passando pela votação, a gente vai mergulhar mais um pouco nesse problema para revesti-lo de oportunidade. Lembra que a gente falou sobre isso? Vai ser a hora de entrar em ação uma ferramenta bem simples que tem apenas 2 letrinhas, C e o P. Essa é a ferramenta CP, que na verdade é a sigla de Como Poderíamos. É o momento da gente passar a olhar para esse problema em forma de oportunidade. Quais são as soluções possíveis para resolver esse problema? Que caminhos de oportunidades ele está me trazendo? Qual é a oportunidade que está escondidinha atrás dele que a gente pode atacar? Passada por essas etapas, sempre levando a votação em cena para que a gente abandone aquilo que não faz sentido e escolha aquelas ideias, aquelas sugestões que têm mais potencial para resolverem o nosso problema original. A gente vai selecionar as melhores ideias dentro de uma matriz. Você vai entender a importância desse processo de seleção. Essa matriz vai fazer a gente refletir sobre as soluções que têm o maior impacto em relação ao nosso problema e soluções que geram muito ou pouco esforço para serem implementadas. Essa matriz é bem importante se você estiver trabalhando com foco em uma metodologia ágil. Pode ser que surjam soluções ao longo do seu exercício que vão demorar anos para serem realizadas ou que vão exigir um time de 40 pessoas que vão custar $1 milhão. Talvez esse não seja o seu foco na resolução desse problema. Por isso, a gente vai priorizar soluções que moram dentro de um quadrante bem específico, que você já vai conhecer qual é. E na sequência, para a gente terminar esse exercício, ele culmina com um protótipo. Então, nós vamos sair com essa solução prototipada em forma de um storyboard. O storyboard nada mais é do que uma história contada quadro a quadro. E para isso, a gente vai usar uma dobradura para que você possa ter em mãos uma estrutura básica de um roteiro chamado de Crazy 8S. E aí, vamos lá? Vamos então começar aqui o nosso hands-on. O Light Decision Jam nada mais é do que uma simplificação do design sprint que a gente já viu em outra aula. E aqui nós inserimos algumas outras metodologias autorais nossas para tentar facilitar a compreensão de vocês. É interessante que esse hands-on seja realizado com times, com equipes, né, de 5, 7, 10 pessoas, naquele modelinho multidisciplinar que a gente já está falando desde o início, para que funcione ainda melhor, tá? Então, como a Ari já explicou lá, a gente começa com um processo de brainstorm invertido. Por que começar com brainstorm invertido? Naturalmente, as pessoas já vão para um lugar com ideias prontas, para dar ideias que já estão na cabeça dela, para já dar a resolução do problema que já está na cabeça dela, etc. Quando você propõe fazer o brainstorm invertido, você já começa a desconstruir o pensamento das pessoas. Por isso que é legal, cada vez mais, a gente investir em coisas que desestabilizem as pessoas no início. O brainstorm invertido, então, você abre uma discussão com as pessoas, primeiro com um problema específico que vai ser resolvido por aquelas pessoas no tempo que você determinar. E nós escolhemos aqui um desafio que, na verdade, foi o desafio nosso, de como criar um curso online sobre soft skill que seja agradável assim para os alunos, que todo mundo consiga entender, que todo mundo consiga participar. É esse o desafio que a gente colocou aqui no nosso post-it verde. Partindo então a partir do desafio pro brainstorm invertido, o primeiro exercício que todas as pessoas que estão participando desse processo, o que elas devem fazer é dizer, não dar ideias sobre como criar o melhor curso EAD online do mundo, mas dizer tudo que dá errado na criação desse curso, tudo que não funciona, tudo que não é compreendido, tudo que todo mundo já disse pra você que é ruim. E a gente vai fazer um primeiro painel de post-its com todas as coisas que dão errado. Então a gente pode pensar aqui, já começar a fazer um exercício rápido, do que a gente foi pensando que não funcionava dentro de um curso EAD. A primeira coisa que eu pensei, e foi a primeira coisa que eu escrevi uma vez, foi de que muitos dos cursos EAD dão sono. Então eu escrevi, dão sono como um grande problema, que era, se muitas vezes a pessoa não tiver nenhum tipo de interação com o público, ou ela ficar falando para a câmera há muito tempo, os alunos vão ficar com sono e isso vai comprometer o aprendizado. Foi a primeira coisa que eu coloquei.
Eu também quero acrescentar um post-it. Então, pensando nos problemas que giram em torno deste problema, eu coloquei aqui o desafio da prática. Porque soft skills a gente desenvolve na prática. Como é que eu conseguiria criar um curso online disso sem ter as pessoas aqui fazendo essa prática com a gente? Eu colocaria mais um que é não ter método. E aí, quando você não tem um método muito bem definido, em que só abre câmera e só tem uma pessoa falando, também fica difícil das pessoas entenderem e as pessoas aprendem de formas diferentes. Algumas aprendem mais ouvindo, outras aprendem mais vendo, outras aprendem mais fazendo, mas o problema maior é quando não tem método. Eu vou acrescentar mais um problema relacionado a curso online, que na verdade reflete o nosso comportamento. A gente começa e não termina. Então acho que esse é um grande risco que a gente corre aqui. Vamos lá. Eu coloquei mais um que não é pensado no cliente. E aqui, quando eu falo cliente, não é pensado no aluno. Ou seja, eu preciso criar algum tipo de mecanismo que seja pensado em quem vai receber. O grande problema de muitos desses cursos é não ser pensado no público-alvo para o qual ele foi destinado. E ainda, um outro que eu coloquei uma vez foi ter muitos professores ruins. Tomara que vocês não estejam me achando um desses. O professor ruim é aquele que muitas vezes não domina o conteúdo pelo qual ele está fazendo ou não consegue ter uma didática que envolva as pessoas, né? Didática também está ligada um pouco ao método, enfim. E aqui, dentro do brainstorm invertido, a gente vai criando um grande painel. Você pensa que você tem 7, 10 pessoas, você tem um painel muito maior que esse, cheio de problemas. A gente já chegou a fazer exercícios de pessoas com 50, com 100 problemas. E a gente chama esse painel até de brainstorm invertido de muro da treta. É a ideia de o muro das lamentações, é todas as coisas que não estão dando certo. E é engraçado que as pessoas têm facilidade de escrever todas as coisas que não dão certo, né? Porque estão vivendo experiências práticas em relação àquilo. Então isso vai tomando uma grande proporção. E lembrando que quando a gente está falando desse tipo de método, trabalhar com metodologia ágil, às vezes é mais quantidade do que qualidade num primeiro momento mesmo. Então, deixa a galera escrever uma ideia por post-it. E por isso que a gente usa o post-it. Falam que quem trabalha com metodologia ágil, com esse tipo de hands-on, são os loucos dos post-its. Mas por que a gente usa essa técnica? Primeiro, o post-it exige de você um poder de síntese muito grande. Você precisa fazer caber num pequeno espaço de tempo o teu raciocínio. Esse poder de síntese é muito importante para que a gente vá caminhando todas as discussões para um determinado foco. E além do poder de síntese, a gente sempre pede para que as pessoas usem canetas de ponta grossa quando vão escrever no post-it. Primeiro, para que possa visualizar melhor, né? Todo mundo consiga visualizar. E uma segunda ideia também é para que as pessoas não escrevam tratados dentro do post-it, né? Porque se for com uma caneta Bic, as pessoas escrevem tratados dentro do post-it. Então, é para ser mesmo sintético, exercitar o poder de síntese e escrever de um jeito que todo mundo consiga enxergar. E embora a gente tenha feito esse exercício aqui, colocando um post-it de cada vez e conversando sobre o que a gente estava escrevendo, quando você for fazer na prática, uma das possibilidades, né, Fábio, é você ligar uma música alta, deixar as pessoas que estão participando desse exercício com você livres, para realmente fazerem uma tempestade de post-its colados em uma parede, em um quadro como esse, ou pode até ser em cima de uma mesa. Não necessariamente as pessoas precisam defender qual foi o seu ponto de vista ou por que elencaram esse problema. A parte da análise fica para um segundo momento. Esse é um momento livre de deixar as ideias fluírem. Não é um momento de analisar e nem de criticar. E caso um problema que alguém elencou em um post-it tenha se repetido no post-it de outra pessoa, isso também não é um problema neste primeiro momento. Excelente! Um dos grandes benefícios de uma metodologia como essa é o seguinte, como a gente já falou anteriormente, você primeiro investe na quantidade de coisas, então você abre bastante discussão, muita quantidade, e para depois você investir na qualidade, que é quando você começa a fechar então as discussões. Não basta você só elencar um monte de problemas e querer resolver todos eles, porque você não vai conseguir, ainda mais se for uma metodologia ágil como essa. Então, qual é o próximo movimento depois de fazer o brainstorm invertido e de ter todas aquelas questões para resolver? É o processo de votação. E aí a gente usa bolinhas como essa aqui. Algumas pessoas chamam em inglês isso aqui, mas eu chamo de bolinha de votação mesmo. E essa bolinha de votação que se encontra facilmente em qualquer papelaria, ela vai servir para a gente começar então a exercitar até uma outra soft skill, que é tomada de decisão.
Um dos problemas, né, de empresas, de corporações, etc., às vezes, ou grandes grupos, é que você faz uma reunião para marcar outra reunião. Aqui, nesse caso, nós começamos, então, a tomar já algumas decisões a partir da votação das pessoas, individualmente e democraticamente. Não tem jeito. A gente precisa fechar a discussão. E aí, então, a gente distribui bolinhas para as pessoas, 2 ou 3 bolinhas para cada uma delas, e elas têm que ir até esse painel e votar em quais elas acham que são os problemas, as dores maiores, os problemas essenciais, raízes, qual que elas acham que tem que resolver. E elas pegam as bolinhas, então, e vão lá e votam nesses problemas. Eu acho que essas aulas dão muito sono, por exemplo. Eu acho que não existe muita prática. Eu acho que falta método. E assim as pessoas vão votando, os grupos se colocam diante do problema, dos problemas, e vão escolhendo qual eles acham que tem mais peso. E aí você já vai fazendo uma espécie de um mapa de calor dos mais votados e dos não votados. Você vai então fazendo um processo de clusterização. Então, dentro dessa lógica aqui, por exemplo, claro que a gente está fazendo aqui só uma prática para mostrar para vocês como funciona, mas aqui a gente já começa a elencar, então, quais foram os mais votados. Então, daquele muro, sei lá, de 50, 100 coisas, você tira, então, os que foram mais votados e separa dentro de um cluster. Então, aqui os mais votados, nesse caso, são as aulas dão sono e tem pouca prática. Então, você já tirou. O que você faz com esses outros problemas aqui? Você deixa eles lá. Pode ser que eles voltem em algum outro momento, mas não dá para resolver todos. A gente faz, então, essa etapa que é de priorização desses problemas. Colocados esses 2 problemas a serem resolvidos pelo grupo naquele momento, no tempo estabelecido, a gente vai para a dinâmica que a Ari já explicou lá, de CP. O CP é uma metodologia da Toyota, utilizada há muito tempo atrás, e talvez até hoje, para dizer, ok, se a gente tem problemas na nossa série aqui, como que a gente faz para resolver, então, esses problemas? E aí começa, a partir da votação, a ir para uma fase de ideação. Então, a gente vai olhar para esses problemas, dão sono e prática, os problemas que nós colocamos aqui, e vamos pegar. Aí você entrega um post-it de outra cor, pode ser, para cada participante e pede, ok, diante desse problema, qual a melhor ideia que você pode dar para resolvê-lo? E aí você vai exercitando, pode ser uma ideia, pode ser 2 ou 3, e você vai colocando embaixo daquele cluster qual é a resolução possível para aquele problema. Então vamos lá, Ari, qual que você colocou aí como solução prática? O meu primeiro CP, então, é como poderíamos construir um curso dinâmico, curso online que fosse dinâmico, para não dar sono. Eu também coloquei aqui, para não dar sono, eu acho que, além desse dinâmico, a gente precisa de cenários que sejam interativos. Então a gente já começa a dar as primeiras ideias de como, já que o curso é online, cenário interativo e dinamicidade pode ser trabalhado de várias formas. Eu tô escrevendo aqui alguma coisa ligada à interação, ainda não sei bem o que, mas nós temos que pensar em algum tipo de interação online, já que uma grande dor nossa é a falta de prática, né? Para um curso de soft skills, preciso de prática, então vou colocar aqui uma solução ligada à interação online. E eu coloquei também aqui na prática essa mescla de skills, para que o curso não seja só teórico, que ele tenha base, mas que ele tenha esse hands-on desenvolvido e que ele tenha também a inspiração e toda a parte comportamental de soft skill. E assim segue, a gente pode ir dando muitas ideias para resolver esse problema e muitas ideias para resolver esse outro problema, ou seja, a gente abriu de novo a discussão. Já que essa discussão está aberta de novo, a gente vai para um outro momento que é a votação número 2. Agora eu tenho muitas ideias sobre a resolução daqueles problemas na parede. Também eu não consigo trabalhar todas as ideias para resolver, então eu vou priorizar quais ideias eu acho que são mais interessantes. E você distribui de novo as bolinhas para as pessoas e dizem, olha, vocês têm 2 ou 3 votos para elencarem qual das ideias vocês acham que é mais incrível para resolver esse problema. E aí as pessoas vão colando aqui e vão dizendo, eu acho que cenários interativos faz mais sentido, e aí o outro vai e cola também, outro vai e cola também. Aí eu acho, nossa, falar sobre todas as skills misturadas e assim, sucessivamente,
vão sendo coladas as bolinhas e a gente vai seguindo o processo de votação. Se eu gostar muito de uma solução, eu posso colocar os meus 2 votos no mesmo post-it. Pode. Isso? Pode, sem problema nenhum. As bolinhas são suas, você coloca elas onde você quiser. Tá bom. Ok. Depois de, então, feito esse processo de votação número 2, tem uma outra metodologia que está pequenininha aqui, que a gente chama de matriz de impacto e de esforço. Chegou a hora da gente começar a mensurar qual é o tamanho daquela ideia e se a gente vai ter braço suficiente, grana suficiente, né? Tempo suficiente para conseguir resolver aquele problema específico. E nada mais, nada menos, você vai pegar os mais votados de novo e você vai na frente da matriz de impacto e esforço e pergunta pro teu time: vocês acham que isso é pouco esforço ou muito esforço? Vocês acham que isso é pouco impacto ou muito impacto? E o processo é democrático de novo, é levantando a mão mesmo e você vai pegando as votações. Não, eu acho que é pouco esforço e pouco impacto. Eu vou colar nesse quadrante aqui de baixo. Ah, eu acho que falar sobre as 4 skills mescladas é muito impacto e é pouco esforço. Então eu vou colar nesse quadrante aqui. Eu acho que cenários interativos também é pouco impacto e pouco esforço para fazer. Eu acho que interação online é muito esforço e muito impacto. Então, junto com o time, aqui a gente vai começando a olhar para a matriz e ver, nossa, será que eu vou ter tempo suficiente, gente suficiente, grana suficiente para entregar isso ou não? E eu já vou começando a fazer com que as pessoas entendam o tamanho do problema que eu tenho para resolver e as bases que eu tenho para resolvê-lo também. E quando a gente fala da resolução de um problema de forma ágil, é interessante que a gente olhe para um quadrante específico dessa matriz, que é aquela solução que vai trazer um grande impacto, ou seja, vai ajudar a gente a resolver o nosso problema original com baixo esforço. As resoluções de problema que têm alto esforço e alto impacto também podem ser feitas, mas aí numa outra estrutura, talvez num formato de gestão de projetos mais convencional, mais a longo prazo, com time grande, com alto investimento. E se ficam nessas duas de baixo, que é pouco esforço e pouco impacto, ou muito esforço e pouco impacto, talvez não faça sentido fazer. Talvez a própria operação absorva, talvez alguém já tenha feito, porque não gera o impacto necessário, e pior ainda se estiver nesse quadrante onde vai gerar muito esforço. Qual que é a ideia, então, a partir de agora? Escolher quais são as que estão aqui no cenário de maior impacto e menor esforço. Então a gente pode usar o exemplo aqui, vamos pegar dessas 4 skills e a gente transporta para outra parte da metodologia, que aqui a gente chama de Crazy 8S, os 8S malucos. Por que a gente usa essa metodologia aqui? É para que a gente comece a construir a solução em 8 passos. E para que não sejam passos muito difíceis de gestão e essa coisa toda, é feito de uma forma muito simples, que a Ari vai explicar agora para vocês como faz. Então prestem atenção nessa dobradura porque ela é muito complexa. Na verdade não é, o Fábio já entregou o jogo. A gente vai fazer usando uma folha de papel sulfite. Você pode, quando estiver trabalhando com o seu time multidisciplinar, pedir para que cada pessoa pegue uma folha dessa, ou se vocês preferirem, o grupo inteiro pode construir um único Crazy 8S. Como funciona? Pegando uma folha de sulfite mais ou menos desse tamanho, você vai pedir para que as pessoas dobrem essa folha uma vez ao meio, mais uma vez ao meio e mais uma vez ao meio. Percebam que é bem complexo, tem que prestar bastante atenção para não se perder. Outro ponto importante, não precisa ser perfeito, é melhor feito do que perfeito. É uma boa hora para reforçar isso com a sua equipe de trabalho. Tendo feito essas dobras, a gente abre esse papel e o que nós temos aqui é um storyboard. São 8 quadros para que a gente possa começar a prototipar essa solução, para que ela saia do papel e ganhe espaço na vida real, ela realmente possa ser uma ideia que vai ser colocada em prática, que vai para a rua. Então, cada quadradinho desse representa um dos 8 quadros, por isso que a gente chama de Crazy 8S. Um roteiro, um storyboard, uma história em quadrinhos, como vocês acharem melhor para chamar, em 8 passos. Desses 8 passos, então, a gente vai pegar o que já foi tirado como CP de menor esforço e maior impacto, transportar para cá e é em cima dele que a gente vai construir um passo a passo, então, de como que a gente resolve isso aqui ou de como que a gente pega essa ideia de ter as 4 skills sendo trabalhadas e coloca em prática. Qual o passo a passo? Qual a primeira coisa que a gente pode fazer para começar, então, a destrinchar um pouco mais isso e entregar quase que um protótipo pronto, que é esse storyboard?
Bom, vamos lá. O nosso problema então era criar um curso online sobre soft skills que não desse sono, que tivesse muita prática. E a gente entendeu que de todas as soluções levantadas, a melhor delas seria combinar um conjunto de 4 habilidades, as 4 skills. Eu acho que para começar, Fábio, seria legal a gente conversar com as pessoas, a gente falar com o público, né? Inclusive já falamos disso um pouquinho mais cedo. Seria legal a gente conversar com as pessoas, entender qual seria o melhor formato de curso e quem sabe já até avançar aqui para o quadro 2 e pegar alguns insights. O que essas pessoas nos sugerem? Que tipo de skills estão sendo mais necessárias no dia a dia delas? Acho que aqui poderia ser um começo, tá? Eu acho bacana, a gente começa primeiro podendo fazer uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, elegendo alguns betas, a gente já conversou sobre isso, que são aqueles influenciadores de opinião, né, que é as pessoas que realmente consomem curso online, né, e para dizer pra gente o que faz sentido, ou aquelas que desejam consumir, mas não gostam desse formato atual. E aí a gente tira vários insights para começar então o esboço do que seria, eu penso, num terceiro momento, a metodologia propriamente dita. E aí, para trabalhar a metodologia propriamente dita, a gente vai dizer o que representa cada uma das skills pra gente. Legal. E como que a gente vai colocar essas 4 skills na prática. Bacana. Então já temos aqui as pessoas, já temos alguns insights que elas nos trouxeram, a gente fez um primeiro desenho de metodologia. Na sequência, eu acho que pode existir uma pesquisa por temas, né, pra gente entender qual é o assunto de curso que vai fazer mais sentido e, quem sabe, alguns professores também, pessoas que a gente possa chamar para conduzir o curso e também para complementar o curso, alguns convidados, de repente. Ótimo. Então, já acrescentamos metodologia, já acrescentamos tema, já acrescentamos professores. Eu colocaria aqui, escolher também uma produtora, porque aqui também eu começo a pensar assim, se eu escolhendo uma produtora para que consiga entregar isso aqui também no audiovisual, que é como a gente escolheu essa produtora que está aqui, a gente também consegue entregar isso aqui de uma forma melhor. E aí a gente já pega essa questão aqui que também estava colocada com menos impacto e mais esforço e já traz ela para cá. Uma produtora, então, que trabalhe com esses cenários que são interativos. Tá, e pensando então que isso aqui tem que virar um protótipo, né? Eu tenho que conseguir pegar esse papel e colocar essa ideia na rua. Pra gente ter um curso online, eu já chamei a produtora, ela vai gravar provavelmente algumas aulas, eu preciso ter aqui uma plataforma, né? Algum lugar onde eu possa publicar isso. Sei lá, a gente pode começar com uma plataforma grátis, disponível na web, testar isso com os alunos reais, ver se funciona ou não funciona, e a partir daí até, quem sabe, evoluir para um investimento maior. E aqui, Fábio, eu acho que seria legal colocar uma forma de relacionamento com os alunos. Porque aí a gente consegue entender se essas skills estão sendo bem incorporadas por eles ou não. A gente consegue ter esse feedback, né? Porque o feedback é o que vai fazer a gente saber se o protótipo rolou ou não rolou. E agora é interessante, aqui a gente já tem o caminho das pedras. Não é o curso pronto, né? Não é o modelo ideal ainda, não é. Agora, a partir daqui, as próprias pessoas podem começar a trabalhar. Ok, como que a gente vai fazer uma pesquisa então com betas? Ok, eu vou procurar influenciadores no YouTube, a Ari vai procurar mecanismos de pesquisa no próprio Google Forms ou qualquer outra ferramenta free que ela possa disponibilizar. A gente vai olhar as metodologias existentes, vai fazer estudo de caso, vai lá para o nosso painel de tendências e vai ver o que está acontecendo, o que essas empresas de tendências estão falando sobre metodologia e como que a gente pode adaptar elas dentro do nosso curso online. A gente pode fazer uma pesquisa de temas no Instagram, mandar para nossa rede de amigos e ver qual curso online faz sentido para você, um curso de soft skill faria sentido para você, etc. Vai olhar os principais professores sobre o tema, né? Então, tem professor que fala sobre essas características comportamentais, quem é, como é, quanto custa, quanto ele vai cobrar, viria gratuitamente, vamos fazer uma aula free com ele, várias coisas que a gente pode discutir. A produtora, vamos fazer uma pesquisa, vamos elencar, vamos fazer orçamento. Todo mundo já pode ir trabalhando, né? Até uma pesquisa de plataforma, que modelo de pesquisa de feedback a gente vai utilizar. Tudo isso pode ser pensado na própria sprint. E olha só, como que a gente fez esse processo? Em, 10 minutos que a gente está conversando aqui, de uma maneira super tranquila, assim, a gente não tinha nenhum grande objetivo em relação a isso, mas era para mostrar para vocês que é possível, em um curtíssimo espaço de tempo, você levantar inúmeras ideias criativas para a resolução de um problema, e aqui é meio que a lógica lá do aluno de física, né? Tem várias formas de você resolver esse problema e pensado coletivamente, na interdependência, nessa lógica,
Olhem só o caminho que a gente percorreu e no final a gente tem aqui um storyboard pronto já. E já tem uma primeira ideia de onde as pessoas podem caminhar. E aqui esse processo, se você quiser, ainda pode voltar de novo todas essas etapas, né? Você pode pegar aqui a pesquisa, ok, que tipo de pesquisa não funciona? E aí todo mundo trabalha, tá bom, então voltamos aqui, o que que funciona? A gente vai pra cá, o que que é menos impacto e mais esforço? Vai olhar custo, viabilidade, vai olhar tudo isso. E assim sucessivamente, pode ser quase uma metodologia infinita, mas o que é legal? As pessoas vão trabalhar o tempo inteiro com foco. Elas vão trabalhar vendo o que elas precisam entregar. Você pode estabelecer uma coisa que a gente faz sempre nas nossas... quando a gente usa essa metodologia, é colocar cronômetro. Então o brainstorm invertido vai durar 5 minutos. E aí todo mundo vai escrevendo uma ideia por post-it em 5 minutos. Beleza, votação agora 3 minutos. Vai todo mundo e o cronômetro roda. Termina o tempo, tá bom, CP, 5 minutos, bota o cronômetro de novo rodando. É assim a lógica de trabalhar com metodologia ágil. No começo você se assusta um pouco com o cronômetro, você acha que ele impacta, que as ideias não vão ter profundidade, etc. Mas com o tempo você vai vendo que dá para ser muito intuitivo, dá para você ir soltando ideias muito rápido e dá para você entregar resultados rápido, chegar a conclusões rápido e tomar decisão, que é uma das coisas mais importantes para o qual essa metodologia serve, e resolver, claro, o problema no final. Nesta aula nós conversamos sobre a habilidade de resolver problemas complexos. E a gente entendeu que o primeiro passo para que você consiga resolver um problema é se apaixonar por ele. Passar tempo com ele suficiente para que você possa ter um raio-x do tipo de problema que você tem em mãos, da causa raiz e da consequência aparente, e a partir daí escolher a melhor ferramenta, a melhor maneira de resolver o seu problema. Por trás de cada problema mora uma oportunidade, você só precisa cavar bem para descobrir ela escondidinha embaixo dele. Fizemos também uma prática, um exercício de resolução rápida de problemas, chamada de Light Decision Jam. Usamos aqui um exemplo, que é um exemplo real, nosso desafio com esse curso, e você pode fazer esse mesmo exercício a partir de vários problemas distintos. Convoca sua equipe, seu time de trabalho, uma equipe multidisciplinar, percorra todos esses passos aqui e vocês terão ao final dessa prática um protótipo. Esse protótipo pode ser testado na vida real, testado com clientes reais, para que a partir disso vocês tenham feedbacks valiosos para saber se essa solução é boa mesmo ou se vocês precisam recomeçar o processo, até que vocês tenham em mãos uma solução excelente que possa aí sim ser transformada num produto, num projeto na vida real.